Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar as Escrituras Sagradas. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 10, um dos capítulos mais importantes, não muito mais importante, mas é muito importante. Nós iremos a ler esse capítulo para que você entenda que Deus é para todos, né? E aqui há um conflito aí entre o cristianismo e a religiosidade que nós temos que entender, combinado? Então, abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 10, peço paciência, nós vamos ter que ler todo o capítulo, que tudo faz parte de um contexto, tá legal? Diz o seguinte, olha, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-lhes a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por seu nome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhes o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: a quem me tendes? Sou eu a quem buscais. A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem temente a Deus, reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Pedro, pois, convidando-o a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos, os que habitavam em Jope, foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia Cornélio. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrou-se aos pés e o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse imundo. E por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar?
respondeu-lhe Cornélio. Faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. Ele disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as suas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, sob o sobrenome Pedro, que ele acha-se esse hospedado em uma casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então, falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeireiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, receba a remissão dos pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Ele ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles, pois alguns dias. Aleluia! Esse capítulo é maravilhoso. Por quê? Porque aqui há uma exposição bem clara. E o Pedro mesmo fala que Deus não faz acepção de pessoas. Que não é a religião que permeia aqui o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo é uma conduta que você tem perante a Deus, não interessa a presença de quem, e que Deus reconhece a sua atitude, que Deus escuta, que ouve as suas orações, Deus vê o que você faz, e Deus aceita no coração dele, e Deus une essas pessoas, independentemente de raça, tribo, nação, língua, cor, não interessa. Deus não faz acepção de pessoas. E é muita pretensão nós acharmos que o católico é o uso exclusivo de Deus, que Deus fala. É muita pretensão quando nós vemos aqui, no caso do início do cristianismo, o Pedro, os judeus acharem que eles eram os únicos, né, que detinham o direito de receber o Espírito Santo de Deus, de anunciar o Evangelho. Então observe que Deus, os olhos de Deus, os olhos do Senhor estão por toda parte, vendo tudo, não tem teto, não tem cobertor, não tem adianta escolher debaixo da mesa, não interessa, onde você estiver, os olhos do Senhor estão por todo lugar. E a minha Bíblia diz, o que você acabou de ler, não interessa a versão da sua Bíblia, que Deus não faz acepção de pessoas, e no próprio testemunho de Pedro aqui, ele fala, olha, não, o que Deus purificou, não podemos chamar de imundo. E Deus, então, faz tudo certo. Muitas vezes nós não entendemos por que Deus escolheu um, escolheu outro. Nós não temos que entender mesmo. Deus escolhe
de acordo com a atitude da pessoa, de acordo com o coração da pessoa e de acordo com o que Deus quiser, porque Ele é Deus, Ele tem um plano aqui de paz mundial, e quer usar você, quer me usar, quer usar quem Ele quiser, desde que essa pessoa se coloque nas mãos dEle. E qual era a missão da igreja? Pedro fala, anunciar o que Jesus fez, que Ele nasceu, o que os profetas diziam no Antigo Testamento, o plano de Deus, o que Deus quer da minha vida, da sua vida, e é isso. Nós não temos que ficar aí defendendo cor de bandeira de igreja, ABC. É importante, sim, que você se agrupe, que você, com pessoas sérias, tementes a Deus, porque Deus está olhando, Deus vai abençoar o seu trabalho, Deus vai abençoar esse grupo, Deus vai fazer de vocês aí referência de adoração, e é isso que Deus quer. Agora, olha que bonito, o Pedro, ele tinha todo aquele princípio religioso dele, que como ele andou com Jesus Cristo, ele tinha essa autoridade, ele falava do que ele viu, com mais autoridade. Quando você vivencia algo que Jesus faz na sua vida, você fala com mais autoridade. Você não vive só na expectativa, só de testemunho alheio, de histórias que outros contaram. Vamos começar assim. Como era o cristianismo? Olha, Deus, os cristãos, né, na época, eles contavam o que Jesus fazia, eles presenciavam aquilo. E as pessoas então aceitavam no coração, e o Espírito Santo encontra morada ainda no coração, e passa a ter uma vida com aquela pessoa, e ela agora vai ser um discípulo, ela agora vai ser um servo de Deus, e vai começar a ter uma vida com Deus, e ela em si vai começar a contar para as pessoas o que Deus tem feito na vida dela. E é o Evangelho vivo em mim, é o Evangelho vivo em você. E esse é o cristianismo. As Escrituras Sagradas registram as histórias dos nossos irmãos antepassados, de 2000, de 4000 anos atrás. E é um livro sagradíssimo, não interessa a sua versão. É importante até que você encontre uma versão que tenha as palavras mais tranquilas para você entender melhor o contexto. Mas, seja qual for a versão, ela não foge desse contexto histórico, que é Deus não fazendo acepção de pessoas. O importante aqui, também, quando Pedro e os que estavam lá, que desceram com Pedro até lá para a casa de Cornélio, no finalzinho ali, aquela manifestação do Espírito Santo que aconteceu lá em Atos, acontece idêntica aqui. Então ali, eles também começam a falar em línguas, né, em outros idiomas, como aconteceu lá. Então há uma diferença em dom de línguas, em dom de profecia. Nós estamos dando contexto aqui. Quando for lá o momento certo, nós vamos estudar sobre isso. É importante que você entenda isso, tá legal? Agora, acontece essa mesma manifestação do Espírito Santo aqui, como aconteceu com eles. Para ficar evidente, olha, o que eu fiz com vocês, aquela manifestação sobrenatural, de vocês falarem outras línguas, outros idiomas, aconteceu aqui também. Que fique registrado isso, e aconteceu também lá com os samaritanos, para que vocês não tenham mais essa divisão de pessoas, porque para Deus todos somos iguais. O nosso coração tem a mesma cor para Deus, e o amor de Deus por nós é o mesmo. Pode não ser o mesmo amor do homem para Deus, mas Deus derrama o amor dele, e a prova do amor dele foi o próprio Filho pendurado na cruz, Jesus Cristo. Então, Deus nos ama. A mim, a você e a todos, de maneira igual. Agora, o amor pode não subir diferente, mas aí é pessoal. Mas o que Deus purificou, olha para a sua direita, olha para a sua esquerda, veja as pessoas que estão ao seu redor. Deus as ama como ama você, e quer que nos unamos, né? Que vamos nos unir no amor de Cristo, representado aqui nesse Evangelho, que é a palavra de Deus. Amém? Espero que Deus tenha falado no seu coração. Continue conosco, continue lendo a Bíblia. Arrume um espaço para você ler todo dia, se aprofunda na leitura, porque essa palavra vai trazer crescimento para a tua vida espiritual, e você vai entender a necessidade de nós buscarmos a Deus todos os dias, porque Deus está conosco. Deus quer que nós sejamos cristãos, não religiosos, mas é importante também que você busque a Deus, e que Ele quer ser encontrado por você, quer que você seja usado por Ele, na obra dele. Ele vai te capacitar, Ele vai te dar visão, Ele vai te direcionar, e no fundo, Ele mesmo vai te explicar as visões, os sonhos que você está tendo aí, ou vai colocar alguém na tua vida para te orientar. Combinado? Um beijo para você, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau.